O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. Esse é o senador Cid Gomes, durante uma comissão do Senado há pouco mais de 2 meses, explicando como funciona a taxa de juros no Brasil para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse é apenas um dos muitos movimentos de parlamentares governistas e apoiadores do governo para criticar a gestão de Campos Neto sobre o Bacen, que ganhou autonomia durante o governo Bolsonaro. O atrito de Lula contra o Banco Central reacendeu um debate que já é bem recorrente aqui no Brasil sobre os juros altos praticados no país. Mas será que essa cruzada do Lula contra o Bacen tem algum mérito ou seria mais só do nosso bom e velho populismo latino-americano? Hoje, no primeiro vídeo do canal do Economia Mainstream, a gente vai explicar para você. Muita da indignação do Lula com a atual gestão do Banco Central vem do fato de que a taxa de juros está alta no Brasil e, na verdade, ela não caiu desde o início do seu mandato. Mas, olhando para trás na nossa história recente, isso é, desde lá do plano real, juros altos têm sido a norma e não a exceção no Brasil. Nos últimos 20 anos, houveram apenas 3 momentos em que a taxa de juros caiu abaixo de 10% ao ano no Brasil. Um durante o segundo mandato do governo Lula, lá atrás, que pegou a crise de 2008 nos Estados Unidos. O segundo durante o primeiro mandato do governo Dilma. E o terceiro, mais recente e também mais longo, pegou desde o final do governo Temer, ali em 2017, até o último ano do governo Bolsonaro, em 2022, que também viu o período das menores taxas de juros na história do Brasil por conta da desaceleração econômica causada pela recessão do Covid-19. Em todos os governos passados, o presidente do Banco Central, que é um dos principais responsáveis por definir a taxa de juros no Brasil, era indicado pelo presidente da República no início do seu mandato. Ou seja, se troca o governo, o presidente que assumia poderia indicar um novo presidente para o Banco Central assim que o mandato começasse. Mas desde a aprovação da Lei de Autonomia do Banco Central durante o governo Bolsonaro, as regras mudaram. E o novo presidente passa a ter mandato não coincidente com o presidente da República. O Lula, assim, é o primeiro presidente do Brasil da história a herdar um indicado da área econômica de um governo anterior, e ainda assim ser obrigado por lei a manter ele. E como Campos Neto tem mantido a taxa de juros num patamar elevado desde que Lula assumiu, o atrito entre os dois passou a ser muito grande. Mas por quê? Afinal de contas, por que é tão importante para o Lula que a taxa de juros caia, afinal de contas? Bom, para isso eu vou ter que explicar para vocês brevemente o que é e como funciona a taxa de juros. Bom, quando você ouve no noticiário sobre o aumento ou queda da taxa de juros, o que eles se referem ali é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic é a ferramenta principal do Banco Central para controlar a inflação e mantê-la dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Se a inflação começa a subir, o Banco Central sobe a taxa de juros para frear a demanda e conter as pressões sobre os preços, evitando assim que a moeda perca muito valor. Como a Selic é a taxa base da economia brasileira, isso faz com que, por exemplo, os juros para obter um empréstimo ou financiamento se tornem mais caros, reduzindo a atratividade de gastar ou investir dinheiro. Por outro lado, os juros de aplicações financeiras, como a poupança, por exemplo, também se tornam mais altos, o que torna o ato de poupar ou guardar dinheiro mais atrativo. O resultado disso é que, com menos pessoas dispostas a consumir e mais gente guardando dinheiro do que gastando, a economia desaquece e a inflação, por consequência, diminui. Mas uma economia desaquecida também significa que ela cresce menos. A Selic também determina os rendimentos dos títulos da dívida pública brasileira, que são instrumento através do qual o governo financia a dívida pública federal para obter os recursos para fazer as obras e investimentos que ele julga necessário. O que também significa que, quanto mais alto a taxa de juros, a Selic, estiver, mais alta será a despesa do governo com juros da dívida. Então, pegando a ideia aqui, juros mais altos significam menos consumo, maior despesa do governo com juros da dívida e menor crescimento.
enquanto juros mais baratos significam crédito mais disponível, maior consumo, menor despesa do governo com juros da dívida e mais crescimento. E é por todos esses fatores que o Lula está nessa cruzada incessante contra o presidente do Banco Central e contra a autonomia do BC. Mas se juros altos são ruins e juros baixos são tão bons para todas essas coisas, por que, afinal de contas, que a taxa de juros não pode cair? A teoria do Lula, do Cid Gomes e de setores da esquerda é que a taxa de juros está alta e ela só ainda não caiu porque o Campos Neto é um infiltrado remanescente do governo Bolsonaro que está propositalmente sabotando o governo Lula para atender interesses de banqueiros, da Faria Lima e dos neoliberais, que todos esses odeiam pobre e só querem viver de rentismo. Bom, essa estratégia de apontar culpados para se esquivar de assumir responsabilidade por fazer coisas que estão ao seu alcance é típica do político populista do Brasil, especialmente quando o governo entrega um resultado fraco em números como PIB ou desemprego, ou ainda se não consegue por algum motivo entregar alguma promessa de campanha. Isso aconteceu dezenas de vezes durante o governo Bolsonaro, onde o alvo das críticas foi muitas vezes o STF, o nosso querido Xandão, com muitos apoiadores dele, inclusive, questionando qual a validade de alguém que não foi eleito democraticamente tomar decisões que entram em conflito com o executivo. Algo que eu tenho plena certeza de que não está acontecendo exatamente do mesmo jeito agora. Né, Boulos? O que eu tava esperando, né? Gente, vamos esclarecer um pouco as coisas, então. A gente tem que parar de agir como se a disputa política fosse entre um lado que quer ver o povo bem e o outro lado que quer que o povo se ferre. O lado do bem versus o lado do mal. Eu acredito que a maioria das pessoas, a grande maioria, quer uma maior qualidade de vida, um maior crescimento econômico, mais riqueza. A diferença não está nos objetivos finais, em grande parte. Ela está nos meios, como que cada lado, seja esquerda, direita, liberais ou socialistas, acredita que seja o melhor jeito de se chegar lá. Então eu queria muito que acabasse com essa caricatura bizarra de que os economistas ortodoxos são um povo mesquinho, cooptado pelo mercado financeiro, que só quer manter juro alto para ferrar com o pobre e favorecer banqueiro. Ninguém que eu conheça defende isso e, sinceramente, beira um nível de ridículo e caricato daquela caricatura do Partido Republicano dos Simpsons, como se um bando de banqueiros se reunisse na calada da noite, esfregando os dedos e arquitetando formas elaboradas de como foder com o pobre. Enquanto que, na verdade, os economistas ortodoxos eles querem ver juro baixo tanto quanto qualquer outra pessoa ou grupo político nesse país. A única coisa é que a gente não acredita que dê para reduzir o juro na base da canetada e do grito. E, sinceramente, há razões bem importantes para isso. A principal delas é que, ao contrário do imaginário popular, o Banco Central não simplesmente coloca a taxa de juros aonde ele quiser. O Banco Central, através do Copom, define a meta da Selic, sim, mas essa não é uma decisão baseada no humor do Campos Neto, em horóscopo ou mesmo em agradar a Faria Lima. Na verdade, é uma decisão bem complexa e que depende da análise de vários fatores, como, por exemplo, expectativa de inflação futura e inflação passada, previsão de crescimento econômico, o cenário externo, que vai desde indicadores de juros e crescimento de economias grandes, como os Estados Unidos, até mesmo o preço do petróleo, a taxa de câmbio, saúde das contas públicas e outras coisas que não cabem aqui para o vídeo não ficar muito longo. Todos esses fatores são condensados num modelo estocástico de equilíbrio geral, criado pelo Banco Central lá em 2011, chamado de SAMBA. Não esse SAMBA, mas sim o Stochastic Analytical Model with a Bayesian Approach, ou o modelo estocástico analítico com uma abordagem bayesiana, que é um modelo que inclui todas as melhores técnicas de microeconomia e de estatística para ajudar a determinar a taxa de juros da economia brasileira. Essa é uma decisão que tem como objetivo manter a inflação dentro da meta de 3% ao ano,
todos os diretores do Banco Central, além do presidente, votam junto, e o resumo de todo o processo decisório que embasa isso fica disponível para qualquer pessoa verificar nas atas do Copom. E o Lula, o Cid Gomes e a esquerda mais populista podem falar e argumentar o quanto quiser, mas isso não vai mudar o fato de que a decisão de aumentar ou baixar a taxa de juros é técnica e não política. E ela deve ser assim, por causa que na nossa história recente, quando essa decisão deixou de ser técnica, foi justamente quando a gente teve a maior recessão da história do Brasil, a crise de 2014. Quando Tombini, presidente do Banco Central durante o governo Dilma, baixou a taxa de juros, mesmo com a inflação acima da meta, isso não só não gerou o investimento que o governo estava esperando, como também acabou resultando na inflação de 2 dígitos, que foi uma das marcas da crise econômica do governo Dilma. Juntamente com a queda de 11% no PIB per capita, um aumento de 43% da parcela da população vivendo em extrema pobreza e praticamente o dobro do desemprego do que em relação ao início do mandato. E é importante enfatizar ainda que no resto do mundo essa discussão sobre o governo meter o bedelho na taxa de juros nem existe. Ou pelo menos não onde a moeda do país ainda vale alguma coisa. É só aqui, no inferninho de subdesenvolvimento da América Latina, que se criam essas almas abençoadas que nunca leram um livro-texto de macroeconomia, nunca leram na vida uma ata do Copom, mas juram que são as únicas pessoas que sabem a verdade sobre como se faz política monetária. Bom, fica sentadinho aí. Gente, vamos lá. Final do vídeo, só passar umas conclusões finais aqui para vocês. Primeiro de tudo, o meu objetivo principal com isso era conseguir explicar que esse negócio de taxa de juros de Banco Central tem muito mais nuance do que parece. A taxa de juros não é uma alavanca mágica que fica à disposição do presidente e do governo e que o governo bom, ele abaixa a taxa de juros para ajudar as pessoas e o governo malvado, as pessoas ruins, mantém a taxa de juros alta para explorar os mais pobres. Então isso aí que o Cid Gomes e o Lula estão fazendo é algo que é bem conhecido e que tem nome e método e que se chama populismo. Não tem como saber, eu não sei dizer se eles realmente acreditam nisso que eles estão dizendo, né? Se é desinformação ou se é só mais política mesmo para agradar e fazer barulho para a base. Mas, de qualquer forma, é um tipo de discurso e de narrativa que é irresponsável porque ataca uma instituição que, funcionando da forma que ela está, garante o bem-estar e a estabilidade para todas as pessoas, né? A gente teve muito problema no passado, gente, com hiperinflação, com moeda desvalorizada, com desequilíbrio, com o governo se enfiando demais na política monetária para atender os próprios interesses e fazendo besteira. Então, o Banco Central, como ele funciona agora, nada mais é do que o resultado de muito tempo que a gente aprendeu como que não se deve fazer as coisas. Então, por favor, vamos parar com esse discursinho de que economista ortodoxo, liberal, etc., quer deixar juro alto propositalmente para ferrar com o pobre. Não tem ninguém, na verdade, que defenda isso, e essa dificuldade de compreender que, por mais que o outro lado discorde dos meios, como fazer as coisas, as justificativas e motivações por trás do que eles defendem possam ser válidas, é o que gera essa polarização. Vamos tentar entender que a pessoa do outro lado é também uma pessoa, e a não ser que essa pessoa seja um psicopata ou maluco, essa pessoa provavelmente não vai estar defendendo o que defende só para ver os outros se ferrarem. Para quem quiser entender um pouco melhor por que as taxas de juros são tão altas no Brasil, eu vou deixar um vídeo do Samuel Pessoa e do Marcos Lisboa aqui em cima, linkado, onde eles fazem uma explicação maior e com mais detalhes a respeito disso. Mas, no geral, muito obrigado por assistirem até aqui, pessoal. E eu vou deixar os links do Economia Mainstream aqui para você acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E se inscrevam no canal, por favor, para acompanhar nossos próximos vídeos e lançamentos, que vai ter mais coisa chegando aí. Muito obrigado e até a próxima.